E aconteceu essa vergonha alheia aqui que eu tenho que mostrar. Tweet aqui, o vídeo corte feito pelo excelente Júnior Freitas. Vamos lá. Inquisidor! Tem orgulho! Faria tudo de novo! Você se arrepende de, com a sua iniciativa do impeachment, ter ajudado a deflagrar esse período recente da história do Brasil, que o presidente da República, seus generais e seus ministros passaram 4 anos tentando um golpe de Estado contra as instituições democráticas do país? Você se arrepende? Essa é a minha segunda pergunta. Sua abordagem foi vergonhosa! O seu desequilíbrio aqui é vergonhoso. Eu vou responder! Pergunta se eu me arrependo! Dobra sua língua para falar comigo! Dobra! O que é isso? A senhora está mostrando aí a tese de Oliveira Viana, que a direita brasileira... O que é isso? Sempre estou com vergonha! O senhor me respeite! Deputada, eu gostaria de... Professora de Direito Constitucional, o que é isso? Eu queria pedir a palavra aqui para dizer que a gente respeita a senhora imensamente. Eu dialogo com um homem que trata uma mulher como um inquisidor. Olha, deputado, eu queria dizer que o Maurício Randes, ele é uma das pessoas mais gentis aqui na participação do Band News. Não foi comigo. Estou terminando. Dizer que a claro, por favor. Só a direita compactua com ditadura. Agora, a esquerda é, por princípio, autoritária. Não existe regime real esquerdista que não seja totalitarista. Essa é a Janaína Pascoal e vamos mostrar o corte com contexto, então, só para as pessoas saberem aqui, eu já vou fazer o meu editorial em seguida, lá do My News. De quais são as ações que podem ser consideradas crimes de responsabilidade puníveis com o impeachment do presidente da República. Então, no artigo 85, a gente louca, né, Lucas? Bom dia. A definição de crimes de responsabilidade são aqueles atos do presidente da República, passíveis de impeachment, que atentam contra a Constituição Federal, especialmente a existência da União, o livre exercício dos poderes do Ministério Público e dos poderes das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, são tipos penais muito abertos, que geram muita polêmica, porque tem um componente também no crime de responsabilidade de uma avaliação política, no caso do presidente da República. E está lá o procedimento, que eu não vou tomar o tempo aqui de vocês todos, o procedimento está definido no artigo 86 da Constituição. Aí essa lei de 1950, a lei 1079, nos artigos 5º a 12, ela detalha o que seria, ela tenta dar mais concretude a esses tipos penais abertos previstos no artigo 85. Então, eu acho que essa discussão agora de impeachment no Congresso Nacional, com o país polarizado que está, já começando as pessoas a pensarem nas eleições de 2026, ela não é necessária. Acho que ela é um desvio dos assuntos que interessam à população. A população está preocupada muito mais em que os poderes constituídos resolvam seus problemas de violência, de insegurança pública, que melhore a educação, que melhore o transporte, que melhore a saúde, e por aí vai. Então, essa discussão. Existem 16 pedidos de impeachment lá na Câmara dos Deputados, que não foram despachados pelo presidente Arthur Lira, e estão agora sendo transferidos para o novo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota. Então, rediscutir esse procedimento da Lei 1079, né, ou querer discutir esses pedidos de impeachment, é desviar a população, desviar os poderes dos assuntos que realmente interessam na conjuntura atual. Dito isto, eu queria perguntar à vereadora Janaína Pascoal qual a opinião dela sobre uma vertente muito grande que há na teoria social. Eu penso, por exemplo, num grande cientista político como Vanderlei Guilherme Lúcia, dos Santos, bom dia. Que cunhou o conceito de liberais instrumentais autoritários. Tem uma tese de um atual embaixador brasileiro no Líbano, embaixador Tarcísio Costa, ele fez uma tese de doutorado na Universidade de Cambridge, nós fomos contemporâneos, porque quando ele estava fazendo o doutorado dele na Universidade de Cambridge, eu estava fazendo o meu doutorado na Universidade de Oxford. E nós debatíamos muito as mudanças institucionais que países
de desenvolvimento institucional tardio como o Brasil precisavam. E a tese dele, ele mostrava que há uma tradição no liberalismo brasileiro de ser um liberalismo de retórica. Eu diria muito mais, qualquer país democrático precisa ter uma direita democrática, uma esquerda democrática, um centro democrático. O que deveria ser um pressuposto é o compromisso com a democracia, até com a diferença de perspectivas que cada um tem sobre a democracia. Mas é possível, sim, e outros países já mostraram, exatamente, Fabrício, como denominador comum o respeito às instituições democráticas. E a direita brasileira, ela ainda precisa demonstrar que ela, ou pelo menos parte dela, tem este compromisso democrático. Que a história da direita brasileira, já dizia Vanderlei Guilherme dos Santos, né, já quando estuda, por exemplo, conceitos liberais autoritários, instrumentais, gente como Aloysio Azevedo, como Oliveira Viana, que diziam, não, o atraso do Brasil requer, mesmo para os liberais, uma complacência, ou alguns momentos de autoritarismo. Então, isso seria uma teorização do que uma boa parte da direita brasileira fez ao longo da história republicana do Brasil. A direita brasileira sempre foi, no mínimo, complacente com as experiências autoritárias, seja dos tenentistas que fizeram a proclamação da República como um golpe de Estado, seja os tenentistas de 22, sejam os militares que estiveram com Vargas na ditadura de 1937 do Estado Novo, depois sempre aquele fogo de Monturo, sempre as Forças Armadas querendo fazer uma ditadura, e sempre houve uma parte do pensamento de direita, gente feita esse Olavo de Carvalho, gente feita Oliveira Viana, sempre houve uma parte do pensamento de direita e das forças políticas de direita complacentes e muitas vezes, como Carlos Lacerda, tramando nos quartéis o atentado contra as instituições democráticas. Essa coisa do bolsonarismo hoje, para muitos analistas, eu estou entre eles, é muito mais uma continuidade de uma veleidade golpista que existe na direita brasileira, uma complacência com a direita brasileira. Dito isto, eu lhe pergunto, você acaba de dizer que se sente uma pessoa de direita, eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, como você vê essa análise dos teóricos que mostram que a direita brasileira foi, no mínimo, nessa história da vida republicana, complacente com os atentados contra a Constituição, contra as instituições democráticas. A direita brasileira, mesmo a parte civil, sempre participou dos governos militares. Como você vê isso? Você, como uma pessoa de direita, faz a autocrítica disso? Segundo lugar, segunda pergunta, você faz a autocrítica de que o processo de impeachment contra a presidente Dilma foi o início dessas veleidades autoritárias e de um governo como o de Bolsonaro, que passou 4 anos atentando contra as instituições e que agora, provavelmente, vai ser objeto de uma denúncia penal pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco. A minha pergunta é, você se arrepende de ter brandido o instrumento da Constituição do artigo 85, do artigo 86, contra a presidente Dilma Rousseff, no que, para muitos, foi, no mínimo, uma tentativa de golpe institucional, usando os artigos da Constituição, mas uma tentativa de interrupção de um mandato popular, sem que houvesse a caracterização. Você se arrepende de, com a sua iniciativa do impeachment, ter ajudado a deflagrar esse período recente da história do Brasil, que o presidente da República, seus generais e seus ministros passaram 4 anos tentando um golpe de Estado contra as instituições democráticas do país? Você se arrepende? Essa é a minha segunda pergunta. O senhor está parecendo um participante da Inquisição, porque, assim, essa entonação, você se arrepende. Quantas vezes o senhor falou você se arrepende? Né? Eu acho que o senhor tem que... Essa mulher é professora do Largo São Francisco, tá, gente? Uma professora conceituada supostamente. E voltar um pouco mais na história, pegar ali os filmes, os livros que tratam da Inquisição, perceber que o senhor, que se considera democrático, está bem inquisitorial, né? Se você me permite, eu não vou ficar interrompendo. Num debate como esse, é para isso. É para perguntar e ouvir as respostas. Tem sim coisa a fazer, perguntas a fazer. Mal educado, claro. Uma paciência. Agressivo, mal educado. A senhora que está sendo mal educada e agressiva. E inquisidor. O senhor tem que... A senhora está reagindo desse jeito, porque onde a senhora chega,
culpa. deve sofrer essa Gente, pergunta. estou falando. Eu queria... A senhora meia culpa. Então vamos aguardar. Eu não tenho equilíbrio O para fazer o professor de debate. direito tratar uma colega como um inquisidor. Eu estou Deputada, perguntando se a senhora se arrepende dos seus A atos. sua abordagem foi vergonhosa. O seu desequilíbrio é que é vergonhoso. Eu vou responder. Não claro. responda com A gente vai... equilíbrio. Como eu disse à sua colega, eu não me arrependo. Porque o dinheiro dos bancos estatais, do BNDES, do Banco do Brasil, esse dinheiro foi utilizado, não foi para projetos sociais, foi para empresários ricos, bilionários, que voltaram. Esse dinheiro que era para o povo foi utilizado contra a lei de responsabilidade fiscal? Pergunta se eu me arrependo. Inquisidor, tenho orgulho. Faria tudo de novo. Dobra a sua língua para falar comigo. Dobra. Que é isso? A senhora está mostrando que é aí isso? a tese de Oliveira Viana, que Sim. a direita O brasileira que é isso? sempre Estou autoritária. vergonha. O senhor me respeite. Deputada, E aí, eu gostaria de... Ó, professora de Direito Constitucional? O que é deputada, isso? eu queria pedir a palavra aqui para dizer que a gente respeita a senhora Eu imensamente. dialogo com um homem que trata uma mulher como um inquisidor. Olha, deputada, eu queria dizer que o Maurício Randes, ele é uma das pessoas mais gentis aqui na participação do My News. Não foi comigo. E ele trouxe aqui um arcabouço de questões, perguntando para a senhora. Essa questão mesmo do arrependimento sobre o impeachment. Se o homem falou, você se arrepende. O que é a isso? Senhora, eu assisto muito a atuação parlamentar da senhora e outras entrevistas que a senhora deu, e essa questão do arrependimento vira e mexe e entra nas perguntas, não é uma pergunta nova. Não desse jeito, mas eu vou responder. Eu claro, não me arrependo. Para dizer isso, que a gente está aqui... E não é correto dizer... Estou terminando. Dizer que só a direita compactua com ditadura. Eu nunca compactuei com o discurso intervencionista. A vida inteira denunciei os crimes da ditadura militar. Agora, a esquerda é, por princípio, autoritária. Não existe regime real esquerdista que não seja totalitarista. Quantos Stalin matou? Mao Tse-tung. Os de agora, que vocês... Mao Zedong, mas vamos lá. Babam ovo e puxam o saco de Maduro. Que moral esse povo tem para meter o dedo na minha cara? Deputada, não, é muito importante o que a senhora falou, e está aqui registrado como a gente sempre defende a liberdade de opinião. A senhora falar sobre a esquerda, sobre essas questões de ditadura, é muito importante. Portanto... Aqui, falando com educação. Sem dúvida, não há dúvida. Esse é o princípio básico do MAI. Um diálogo educado. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Não, a nossa ideia aqui, na verdade, é que a gente possa ouvir a todos, né? E as diferentes visões, sempre com esse respeito do debate, do contraditório. O que o Maurício fez, e aí foi... ele tem toda a liberdade para construir como ele prefere. É essa questão que ele fez, esse recorte sobre a direita. A senhora falou sobre a esquerda de uma forma super democrática. Tenho certeza que ele se sentiu contemplado com a resposta. E repito, essa questão do arrependimento ou não, é uma questão que volta em entrevistas com a senhora foi protagonista de um momento histórico importante, né? E como um momento histórico... Entendeu? Sim. Assim. Não, sem dúvida. Eu tenho certeza que o Maurício, que como eu disse para a senhora, participa aqui com a gente sempre no My News, quis fazer uma indagação e a senhora responder da forma que a senhora achar melhor. E aqui vai ser sempre assim, quando a senhora vier a participar com total respeito à visão da senhora, a gente quer te ouvir. Por isso que a gente faz as perguntas com o intuito de ouvi-la, né? E a gente vai sempre zelar por deixar esse espaço aberto. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. E eu acho lindo quando a gente vê a extrema-direita usando esses argumentos, né? Quantos Stalin matou? Minha senhora, nós estamos em 2025. A senhora foi protagonista de um processo de golpe parlamentar que colocou os brasileiros na fila do osso.
A senhora foi protagonista de um golpe parlamentar que colocou um presidente no cargo para ele tirar a máscara do rosto de criança, Janaína Pascoal. É por isso que você grita para defender o seu próprio golpe. Porque é isso, foi um golpe, não foi um impeachment. Foi um mau uso do instrumento de impeachment, feito vergonhosamente por uma jurista. O STF apoiou o golpe de 64. O golpe de 2016 contra Dilma Rousseff também teve o apoio do STF. As suas mãos, Janaína, as suas mãos estão sujas de sangue de centenas de milhares de brasileiros que morreram na pandemia, Janaína Pascoal. Porque você caiu num delírio golpista e conduziu esse golpe em torno de notoriedade. Notoriedade. Você achou que aquela era a ação para afundar a esquerda de vez. Esse ódio à esquerda está destruindo o Brasil. E essa senhora é protagonista. Eu fui no escritório da Janaína Pascoal para entrevistá-la. Ela me deu um chá de cadeira e não se dignou a responder as minhas perguntas. Não se dignou a responder as perguntas, doutora Janaína. Quem é que é o autoritário aqui? Hein, doutora Janaína Pascoal? Quem é autoritário? Eu que fui lá te perguntar? Ou você que se recusa a responder? Que se recusa a assumir as suas responsabilidades? É inacreditável o que vocês fizeram com esse país. Em nome de dinheiro. Vocês fizeram isso por dinheiro. Existiam pessoas no mercado financeiro precificando a queda da Dilma. Vocês sabem disso. Não é nenhuma novidade que eu estou falando. Corretíssimo, professor, ao te questionar sobre isso. A senhora é uma pessoa inacreditável, que não se responsabiliza pelo que a senhora fez. O Bolsonaro foi presidente da República por culpa de vocês. De vocês. Assumam os erros que vocês cometem. Assumam. Não é a esquerda que tem que fazer autocrítica, são vocês. Vocês jogaram um processo de décadas de crescimento econômico em nome de enriquecer os próprios bolsos. Os próprios bolsos. Essa senhora é responsável pelo que aconteceu. Diretamente responsável. E aí vão seus amigos depois evoluir isso para o artigo 142 da Constituição para dar um golpe militar. Para dar um golpe militar, Janaína. Iam matar o Alexandre de Moraes, o Lula e o Alckmin. Era consequência do que a senhora fez. Do que a senhora fez. E agora não assume o que você mesma fez. Assuma o que a senhora fez. Golpista. Lixo. É isso que você fez com o Brasil. A senhora é um lixo. E quando falam para mim que o My News não é de direita sim. Estão lucrando em cima desse bafafá também. Conheço muito bem aquele canal. Então, meus caros, é isso que a gente tem que colocar em consideração. É um lixo que essa senhora fez. Lixo. Então, não tem obra que salve a senhora. Sinto muito. Sinto muito pelos seus alunos da Sanfran, que são obrigados a terem aula com a senhora. Sinto muito. A USP não merece isso. Vergonhoso. Vergonhoso. Alguém tem que falar a verdade para essa senhora.
a responsabilidade pelo que ela fez. É cínica. É cínica. É um absurdo isso que ela fez. É um absurdo. Obedeçam à Constituição, cambada de golpista. Nós obedecemos quando o Bolsonaro foi presidente. Nós obedecemos. Obedecemos e a gente não deveria ter obedecido tanto. Honestamente. Sinceramente. Deixaram Bolsonaro 4 anos e olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Parabéns, Janaína Pascoal. Essa é a sua obra, é um lixo. É um lixo. Que fique registrado isso. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.